32ª Fecilon no Colégio Londrinense. E o tema dessa vez é muito importante: ciência e tecnologia para transformar o mundo. Soluções criativas para problemas globais. Nesse dia, nós apresentamos a toda a sociedade todas as soluções para os problemas que eles pesquisaram. É o mão na massa, é a metodologia ativa. Cada ano tem mais tecnologia. Nós temos tutores, orientadores. Isso permite que o aluno se desenvolva, se engaje e fique mais inteligente. É exercendo a mente, o cérebro, que ele cresce, desenvolve e ganha dimensões jamais pensadas. A Fecilon é uma tradição anual aqui no Colégio Londrinense e proporciona ao aluno a oportunidade de explorar, demonstrar e compartilhar o seu talento pela ciência e tecnologia. Então, os nossos alunos do Pré-2 esse ano estão entendendo como o cérebro humano é incrível, né? Então, cada joguinho estimula um pouquinho da inteligência e eles explicam qual é a parte do cérebro que está sendo trabalhada naquele momento. Além de tudo, os jogos que estão sendo aplicados são os princípios do pensamento computacional. O que a gente faz é pegar a forma, usar a forma que o computador pensa, né? E a gente brinca com as crianças, a gente fala que o computador também tem cérebro, mas está escondido, que é a CPU, né? E o nosso cérebro programa o computador, né? E o pensamento computacional, ele tem 4 pilares, que é a decomposição, o reconhecimento de padrão, a abstração e o algoritmo. A Fecilon, há 32 anos, celebra o potencial humano na busca pelo conhecimento. Construímos um futuro no qual nossos alunos se tornarão os visionários, líderes e pesquisadores que, com suas descobertas e inovações, transformarão nosso mundo para melhor. A gente tem muitos projetos selecionados, projetos de real qualidade, assim, muito bem desenvolvidos. Alguns deles são continuação do ano passado. Então a gente percebe a evolução, a gente percebe o empenho desses alunos. E o que é mais legal é a proposta para resolver problema. Então, assim, eles vêm com essa ideia de querer resolver algo, de querer solucionar e propor, às vezes, um serviço, um produto ou simplesmente a própria solução para a comunidade, seja em qualquer área, né? Então, assim, isso é muito legal de ver, é gratificante, porque a gente percebe essa ânsia que eles têm. São coisas que muitas vezes a gente não para pensar e que eles estão antenados. Então, assim, são projetos muito bem elaborados, que os alunos têm a ideia e eles que decidem como eles vão fazer, né? Então, assim, isso é muito legal, é bem diferente. Desinfetante natural à base de mel e alho e suas propriedades antibacterianas. Então, a finalidade do nosso desinfetante é que ele seja totalmente natural e que ele seja tão eficaz quanto industrializado. Ele, então, vai ser totalmente natural e eu acho que, na minha opinião, uma das principais qualidades é que, tipo, se uma pessoa chegar a entrar em contato com esse nosso desinfetante, por exemplo, a pessoa tá lá higienizando a superfície e cai no braço. Se for um desinfetante sintético, vai causar sérios riscos à saúde. E o nosso desinfetante não vai acontecer nada disso. A única coisa que a pessoa pode acontecer, às vezes é só, sei lá, ter uma dor de cabeça, mas assim, é algo leve, que não vai provocar sérios danos à saúde. Tem muita pesquisa envolvida, a gente pesquisou como que é separado o alho e o mel, como eles funcionam separados, a gente descobriu que eles têm propriedades antibacterianas. Depois a gente testa com eles nas placas de pedra, em contato com outras superfícies, deixa eles crescerem as bactérias e depois a gente vê se é eficaz ou não. As donas de casa querem saber, e os donos de casa também, que limpa, não vai ficar com cheiro de alho, não. Não, a gente desenvolveu um cheirinho gostoso de citronela aí no meio, não é só alho e mel. Tem envolvido também, talvez, a cúrcuma, que é antifúngico, e o vinagre também, que já são comprovados. O meu projeto é sobre a sacola reutilizável a partir das calças jeans usadas. Ela seria uma sacola jeans, que seria utilizada como matéria-prima a calça jeans usada, que ela muitas vezes seria descartada, e é um tecido durável e resistente. Nós fizemos testes com um peso de 10 quilos, ela suportou facilmente, possivelmente ela suporta mais. E nós também fizemos um teste de capacidade, couberam 3 sacolas plásticas e uma da nossa. Eu tirei a ideia porque na minha casa tinha muita calça jeans que não estava sendo utilizada. E a gente sabe que a sacola plástica é um problema recorrente e que vem agravando cada dia mais.
Como é que é para vocês perceberem os alunos tão empolgados e sabendo toda a metodologia, o passo a passo? Como é que é? Dever cumprido. Um sentimento de realização. As crianças puderam pesquisar, levantar hipóteses, enfim, pesquisar. E hoje nós estamos numa sala de aula gigantesca. Essa é a nossa Fecilon. Bom, a gente sabe que os insumos artificiais eles têm causado muitos problemas atualmente, eles são muito caros. Então a gente pensou como é que a gente pode ajudar tanto o meio ambiente, tanto a gente mesmo, né? Então a gente fez 3 experimentos, mas só um deles deu certo. A gente, nos 2 primeiros experimentos, a gente utilizou 2 bactérias que já são utilizadas no mercado, que é a Bacillus subtilis e o Trichoderma zeanum. E no 3º experimento a gente pesquisou e a gente fez com palha de café, que já é utilizado como adubo. A gente pensou que ia ser uma barreira física entre os esclerógios e o solo e que não ia prejudicar o solo por conta dele ser um adubo. O meu pai ele trabalha na Embrapa, então ele conseguiu conversar com alguns pesquisadores para ajudar a gente nessas pesquisas. Então aí foi um pouquinho mais fácil. Foi bem legal, né? Porque eu também pude ver o que meu pai fez lá na Embrapa, ver como é que é as pesquisas, né? Como são desenvolvidas lá na Embrapa. O Colégio Londrinense é reconhecido como uma das melhores escolas do Brasil em Olimpíadas Científicas. Além disso, a Fecilon é uma das feiras mais conceituadas no estado do Paraná, com afiliação a feiras nacionais e internacionais, como por exemplo a Febrace, Febic, Mostratec e Ficiências. Ô Lucas, qual que é o menu hoje aí? O menu de hoje, o nosso trabalho foi feito para buscar uma forma de resolver o problema mundial de fome, da comida. É insetos, alimentação à base de insetos. São fazendas especializadas na produção de insetos. Então, como o inseto é pequeno, é fácil criar em larga escala. Esse aqui é o tenébrio. O tenébrio é uma larva. Os insetos eles são criados em pequenas caixas, geralmente de vidro, para conseguirem serem vistos. Os insetos eles têm uma grande quantidade de proteínas. Por exemplo, aqui numa porção de 100 gramas, você tem 58 gramas de proteínas. Então, na nossa pesquisa, esses insetos eles podem ser uma boa substituição para carne, por exemplo. Então a gente está tentando descobrir uma maneira de usar esses insetos que não deixe a população desconfortável, para que ainda assim seja uma alimentação saudável e muito acessível para a população. Este cupcake é feito com farinha de inseto e ele tem ora pronobis na composição, que é uma planta super proteica que funciona como antioxidante, ajuda com problemas de pessoas que têm anemia, por exemplo, e tem muito ferro. Não é assim muito bonito de falar, né? A base de insetos, não dá muita fome, né? Mas vamos provar, garoto. Isso aqui é um macarrão, é o noodles. Ele é um macarrão asiático, ele é redondinho assim. É um macarrão de ora pronobis. Essa geleia aqui foi feita com hibisco, que é outra punk, e para dar o sabor nessa geleia, nós pusemos frutas vermelhas nela. Então é uma geleia bem docinha. O nosso título é a utilização de fitoplâncton contra gases poluentes. O que ele é? A poluição atmosférica é um dos grandes problemas que assola a humanidade hoje, porque consequentemente causa o calor que está no Brasil hoje e problemas de saúde. O que a gente planeja fazer? A gente fez uma pesquisa procurando como diminuir o efeito estufa e o gás carbônico na atmosfera. E a gente descobriu o fitoplâncton. O que ele é? O fitoplâncton é um micro-organismo vivo que vive na água, que é responsável por 98% do oxigênio terrestre. Então esse bichinho, mesmo pequeno, é bem poderoso. Não sei se dá para ver essas manchinhas na água, é o fitoplâncton concentrado nessa garrafa aqui com água, porque ele se reproduz muito rápido. Então pequenas quantidades já causam assim, grande impacto. O que a gente fez? A gente fez esse teste, colocou o fitoplâncton em pequena quantidade na água, e dá pra ver que a garrafa tá com essas bolhas, que significa que tem gás, que significa que tem oxigênio. Então, realmente, o fitoplâncton criou oxigênio, então significa que o nosso teste foi um sucesso. Aqui não tá com tanto porque ele ainda tá reproduzindo, então tá em pequena quantidade, mas tá indo. Então, o que a gente planeja fazer? Criar lagos artificiais com o fitoplâncton,
pequenas quantidades para ele não se produzir muito rápido, para ter um controle maior. E como o teste funcionou, a gente acredita que com esses lagos ele ia criar oxigênio para a atmosférica, o que consequentemente ia diminuir o gás carbônico e o efeito estufa, em que mesmo pequeno vai ajudar a diminuir um pouco o calor de hoje, problemas respiratórios, o que ia ajudar mesmo que pouco, mas ia ajudar a humanidade. É um dia especial para todos os alunos e professores, mas para o professor de iniciação científica é algo ainda mais, né, Estevam? Como é que você está sentindo? Tá tudo bem, é um coroamento, né, de um ano de trabalho. Os alunos vêm desenvolvendo na iniciação científica o raciocínio técnico, a informação. Então eu percebo que a cada ano que a gente vai passando, os projetos vão aprimorando e esse é o resultado. Então quem vier aqui certamente vai usufruir de boas pesquisas, projetos bem raciocinados para a resolução de problemas. Resolver o problema, né? E a gente vê alunos pensando em resolver grandes problemas, né? Isso é interessante. É claro que a gente, como orientador, consegue alinhar, né, o que existe e o que é possível de ser feito. Sonhar todos sonhamos, mas existem algumas técnicas que precisam ser seguidas, né? O raciocínio científico é isso. É um passo de cada vez, a metodologia, o resultado e depois a conclusão de tudo isso que foi feito. Dessa vez, tivemos alguns projetos que foram selecionados como finalistas em feiras e mostras científicas de renome nacional e internacional. Manipulação de tratamentos médicos a partir das células-tronco que eu decidi fazer, né? Bom, eu sempre tive muito interesse em saber sobre célula-tronco e, de acordo com algumas pesquisas, eu percebi que muitas doenças elas não têm um tratamento muito eficaz e adequado e as que têm prejudicam muito a qualidade de vida das pessoas. Então, com o avanço que a célula-tronco teve na ciência e na medicina durante os anos, eu achei bom a gente trazer um trabalho sobre esse quesito. A célula-tronco ela tem o potencial de regenerar tecidos, que ajuda na redução da rejeição imunológica para a gente poder produzir esse tratamento das doenças. E só que nesse primeiro ano do meu trabalho foi basicamente teórico para que a gente conseguisse coletar dados e pesquisas bibliográficas em relação a isso para que a gente consiga fazer um trabalho prático mais para frente. A célula-tronco, a pesquisa delas no Brasil aumentou muito de 2001 até 2017, que foi onde começou a estabilizar. Por isso que a gente precisa que as pesquisas continuem para que a gente consiga ter um aumento nessas produções. Depois dessa pesquisa teórica, eu consegui concluir que a célula-tronco pode sim inovar o campo da ciência e da tecnologia e da medicina para que a gente consiga chegar em um resultado satisfatório e prático. É possível ver que à medida que a pesquisa vai avançando, o leque de possibilidades aumenta muito para que a gente consiga ter muitos outros tratamentos além dos que eu estou pesquisando agora. Eu estou focando agora nos tratamentos oncológicos que falam sobre o câncer. Com as pesquisas que eu fiz, eu consegui perceber que é possível que a gente consiga produzir muito mais coisas além disso. Que projeto é esse para cultivar morango, hein? Isso, é um projeto para fazer um cultivo de morangos que economiza espaço, água e que faz o controle natural do Muscita aedes aegypti, porque o morango ele é adubado por um peixe da espécie Trichogaster trichopterus, mas mais conhecido como gurami, e esse peixe ele preda as larvas do Aedes aegypti. Então, o objetivo é fazer um plantio de morangos que tenha uma eficácia pelo menos equiparada à produção tradicional e que apresente um avanço para o meio ambiente. É claro que para fazer em casa não precisaria do peixe. Pode fazer uma adubação convencional, até porque esse peixe ele precisa de cuidados específicos e também pode utilizar outra espécie de peixe caso você vá fazer na sua casa, porque o importante do peixe é que a água onde ele vive, ela fica com concentrações mais altas de nitrogênio e o nitrogênio é muito importante para a planta. O objetivo aqui é a produção em alta escala, por isso esse peixe específico. Então, ainda não há os resultados completos, porque houve algumas incompatibilidades com o peixe e com o modelo. Por exemplo, a temperatura, que o peixe prefere temperaturas mais altas e o morango temperaturas mais baixas. Por isso, aí na continuação do projeto, esses problemas teriam que ser resolvidos para a produção em alta escala. Nossa iniciação científica, ela inicia desde pequenininho, lá na educação infantil, Fundamental 1. Quando eles chegam no ensino médio, eles vão consolidando esse trabalho, lapidando já nos padrões científicos da BNT. É uma pré-preparação para uma universidade, né? Então, desenvolver o trabalho científico ao longo da escola, dos ciclos escolares, preparam eles para o futuro também. E trabalhos que são desenvolvidos aqui podem ser grandes descobertas e até mesmo o futuro deles no sentido de trabalho, desenvolvimento profissional.
Curiosidades que já surgiram na nossa feira quando o aluno estava no 7º ou 8º ano, hoje são grandes startups aqui da nossa região. Ponto de partida de cada projeto é resolver um problema para a nossa sociedade, comunidade, escola. Então, desde o pensamento científico, é identificar uma solução para aquilo. E quando você vê uns projetos assim selecionados para a feira, é sempre uma alegria. Com certeza, é a coroação, a consolidação de um trabalho desenvolvido a um longo prazo. Então é muito gratificante para nós, para o corpo docente e para os próprios alunos. Celebramos nesse dia a jornada de iniciação científica que nossos alunos percorrem, um caminho que molda suas habilidades de pesquisa, pensamento crítico e resolução de problemas. A iniciação científica é a semente que plantamos hoje, formando os cientistas do amanhã, indivíduos apaixonados, dedicados, jovens talentosos que crescerão e florescerão no campo da ciência e da tecnologia, fazendo contribuições significativas para o bem-estar global.